Boa noite, gente. Antes de mais nada, muito obrigado pelo carinho, pelo acolhimento. Para mim é uma alegria estar de volta aqui. E essa alegria se torna ainda maior porque tem muita gente nova aqui desde a última vez que eu estive. Então, como o Lucas disse, a gente se conhece há alguns anos já, a gente compartilha de sonhos, compartilhamos de alegrias, de tristezas. E uma alegria que o Lucas tem compartilhado comigo há alguns anos é o sonho dessa igreja aqui, a Igreja Batista da Rocha. E é legal vir aqui depois de um ano e ver a igreja crescendo, ver se desenvolvendo, crescendo em Jesus. Isso realmente é uma injeção de ânimo para a gente e um motivo de muita alegria pelo que o Senhor tem feito nessa cidade e ainda vai fazer pela vida dessa igreja. Então, que Jesus siga abençoando a vida de cada um de vocês, dando crescimento, desejo por Jesus e de fazer o nome dele conhecido nessa cidade. Tenho certeza que o Senhor tem muito a fazer pela vida de vocês. Então, que Deus os abençoe. Muito obrigado pelo privilégio de me deixarem compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado comigo ao longo desses anos. Então, eu sou o Júnior, como o Lucas falou, sou pastor numa cidade do interior aqui do estado também, chamada Capão do Leão. Para quem não conhece, não se sinta mal por isso, porque eu também não conhecia antes de ir para lá. É uma cidade que fica ao lado de Pelotas. Pelotas você já ouviu falar? Nós somos vizinhos de Pelotas lá. Na verdade, nossa cidade gira em torno de Pelotas, então é como se a gente morasse em Pelotas quase. Sou casado com a Emily, que está, acho que lá atrás. Sou pai do Samuel também. Depois vocês podem conhecer eles ali, tá bom, gente? Gente, quero compartilhar com vocês. O pessoal da mídia aí pode me dar uma ajuda, por favor? Vou esperar aqui porque eu fiquei preso ao título do que eu vou falar. Não confie na tecnologia. Lembre-se disso. Deu certo. Gente, quero falar com você a partir do tema que está projetado, chamados. Eu não sei se você, assim como eu, talvez cresceu numa cultura evangélica, ou seja, desde cedo foi para a igreja, ou alguns anos participa de alguma igreja, de movimento do tipo. Essa expressão chamado ou chamados, ela é bastante frequente no nosso meio. Particularmente para mim, quando eu era mais novo, isso causava uma certa crise na minha cabeça, que era a seguinte: eu sabia que o Senhor havia chamado homens e mulheres de maneira diferente para que esses homens e mulheres fossem a lugares que eu jamais iria, frentes missionárias, plantar igrejas, levar o testemunho de Jesus a outros países, a povos minoritários, ou para serem pastores. E eu achava que chamado era coisa disso, coisa de pastor e coisa de missionário. E beleza. Só que, ao mesmo tempo que eu entendia isso, muito obrigado, irmão, uma certa inquietação surgia no meu coração, porque eu tinha a impressão de que o Senhor também estava me chamando para algo. E sim, em determinado momento da minha vida eu entendi que o Senhor estava me chamando para ser pastor e coisa do tipo. Porém, nesse processo eu entendi algo muito precioso da parte do Senhor. Que, sim, Deus direciona algumas pessoas para questões específicas, mas todos nós somos chamados pelo Senhor. Portanto, chamado não é exclusividade de pastor, de missionário. A gente talvez tenha uma direção para uma função diferente, mas hoje eu entendo, ensino isso e tento mostrar isso para a igreja, que todos nós somos chamados pelo Senhor. Não é uma exclusividade de pastor, não é uma exclusividade de missionário, mas todo aquele que anda com Jesus é chamado por Ele. É chamado por Jesus para ser o seu seguidor, é chamado por Jesus ao arrependimento e é chamado por Jesus para compartilhar daquilo que Jesus fez. E para dar base para esse argumento do que eu apresentei aqui para você, peço que você abra a sua Bíblia nesse texto do Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, do versículo 27 ao 31. E de maneira bem específica, esse texto vai lidar com o chamado de um dos apóstolos de Jesus. É quando Jesus chama o seu discípulo chamado Levi, que também é conhecido por Mateus, aquele que escreveu o primeiro livro do Novo Testamento. Essa história também é narrada lá nesse evangelho. Mateus conta como Jesus o chamou no capítulo 9, versículo 14. Se você quiser dar uma olhada lá em casa, fique bem à vontade, vai acrescentar ao seu conhecimento.
Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo 27 a 31. Todo mundo encontrou? Vou pedir que você acompanhe a leitura comigo. Eu vou ler na nova versão transformadora. Depois eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta, que a gente vai olhar o texto algumas vezes para entender esse lance aí de sermos chamados pelo Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus. Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado no local onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles. Mas os fariseus e os mestres da lei se queixaram aos discípulos: por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estar reunidos como parte da Tua igreja. Obrigado pela liberdade que a gente tem para cantar ao Senhor, pela liberdade que a gente tem de ler a Tua palavra, de aplicá-la em nossas vidas. E é isso que nós te pedimos nesse momento. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor prepare o nosso coração, para que a Tua palavra penetre em nossas almas e que nós possamos sair daqui diferentes, mais convictos da fé no Senhor, amando mais o Senhor e mais uma vez sendo transformados pelo poder do Teu Evangelho. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Gente, o texto que nós lemos é bastante simples. Jesus passa por determinada cidade onde ele se depara com um cobrador de impostos chamado Levi, que também é Mateus, e Jesus olha para esse homem lá no seu posto de trabalho e fala: segue-me. Diz o texto que Levi prontamente deixou tudo para trás, seguiu Jesus. Um pouco mais tarde, a Bíblia não disse no mesmo dia, ou talvez alguns dias depois, Levi chama Jesus até sua casa, convida todos os seus amigos para um banquete. E ali Jesus compartilha com esses homens aquilo que ele havia e estava ensinando a Levi. Isso causa uma inquietação aos religiosos da época, os fariseus e os mestres da lei. E Jesus então diz a esses homens que ele não veio para aqueles que estão saudáveis ou para aqueles que são sãos. Jesus veio para os doentes, para os pecadores, para aqueles que precisam de um Salvador, para aqueles que necessitam de Jesus. E Jesus veio então para os pecadores, para que eles se arrependam. Esse é o texto que nós acabamos de ler, e ele tem algumas implicações bastante interessantes para nós. A começar pelo fato que Jesus chama um cobrador de impostos, ou talvez na sua Bíblia esteja a palavra chamada publicano. Eu não sei se você sabe o que era essa profissão nos tempos de Jesus, mas um cobrador de impostos, é o que diz o nome, era alguém que cobrava impostos, só que tinha alguns detalhes nessa profissão. Se você lembrar um pouco das suas aulas de história no tempo de escola e de geografia, você vai lembrar que nesse período aqui, o império dominante era o Império Romano. Ou seja, eles comandavam tudo que acontecia ali na região onde Jesus e os discípulos viviam, em boa parte da Europa, norte da África, e tudo isso era comandado por eles. E o Império Romano, assim como todo governo, sobrevive de cobrar impostos da sua população. Não é diferente nos nossos dias. E assim Roma fazia com as cidades que estavam debaixo do seu domínio. Acontece que Roma não tinha capacidade de ter o controle e cobrar de todo mundo, então ela dava o direito de alguns homens comprarem um passe para cobrarem impostos das pessoas. Levi era um desses homens. Levi tinha o direito de cobrar impostos das pessoas da sua cidade. Ele ficava num ponto estratégico. O Império Romano tinha estradas onde circulavam mercadorias e coisas assim. Então ele tinha ali o direito de taxar tudo que chegava na cidade. Até aí tudo bem, parte do que ele taxava, era exigido dele que ele devolvesse a Roma, e o que ele cobrasse a mais fazia parte do seu sustento, e portanto assim os cobradores de impostos enriqueciam, porque Roma não colocava sobre eles um limite, ela cobrava o mínimo
e o que ele conseguisse a mais era dele. E esses caras abusavam do poder e da autoridade que eles tinham e acabavam extorquindo o povo de certa forma. E assim enriqueciam as custas do povo, cobrando impostos exagerados. E aí mora o problema do cobrador de imposto do tempo de Jesus. Ele era um judeu. Levi, Mateus era um judeu. E ele cobrava imposto dos seus semelhantes, dos outros judeus que ali viviam. E para um judeu daquela época, eles eram contrários ao Império Romano, porque era o império dominante sobre eles. Ou seja, se um semelhante, se alguém que fizesse parte do mesmo povo, estivesse cobrando imposto deles, e assim agradando o governo de Roma, ele era tratado como um traidor. E essa era a visão que as pessoas tinham a respeito de Mateus e de qualquer outro cobrador de imposto da sua época. E por isso, sempre que você lê o Novo Testamento e você vê a palavra publicano ou cobrador de impostos, eles estão relacionados aos pecadores e ao pior tipo de gente que existia no Novo Testamento. Porque para um judeu ele estava alinhado com o império dominante, aquele império que estava fazendo mal aos judeus. Para um judeu ele era considerado o pior tipo de pessoa, porque ele estava extorquindo e roubando do seu próprio povo em favor de um governo. Ele era considerado o pior tipo de gente porque era comum os cobradores de impostos abusarem e cobrarem juros abusivos, cobrarem impostos a mais do que deveriam. Um exemplo de um cobrador de impostos bastante famoso é o caso de Zaqueu. Lembra aquela música, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder? Talvez você não conheça a passagem bíblica de Lucas 19, mas você conhece a música. Essa música tocou em tudo que é lugar. Zaqueu era um cobrador de imposto. E o que acontece quando Jesus vai à casa dele, ele se arrepende dos seus pecados, e Jesus diz, hoje houve salvação nessa casa. E Zaqueu olha para Jesus e diz o seguinte: Senhor, se em algum momento eu roubei alguém, hoje eu vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, basicamente assumindo ali a sua culpa de muitas vezes ter abusado dessa posição que ele tinha. E esse é Mateus, esse é Levi, esse cara que foi chamado por Jesus para ser um dos seus discípulos. E aí você começa a perceber como esse texto se torna interessante para nós. Porque Jesus chama pecadores, Jesus chama pessoas normais, Jesus chama as pessoas comuns, como eu e você. E o que é mais interessante, Jesus chama aqueles que muitas vezes nós achamos que Jesus jamais iria chamar porque é pecador demais. Sabe quando a gente está cheio de justiça própria e a gente se sente melhor do que os outros e a gente vê aquele cara marginalizado, aquela pessoa na rua ou aquela pessoa desonesta, a gente vê aquela pessoa com uma vida imoral, aquela pessoa que todo mundo fala mal dela e a gente pensa, fulano jamais vai andar com Jesus, não tem como, ele é ruim demais para Jesus. Gente, quando Jesus chama Levi, ele está nos dizendo que não existe pessoa ruim demais, existe Jesus e ele pode transformar vidas. E portanto não somos eu e você que decidimos o que Jesus faz, é ele, e ele chama pecadores ao arrependimento. É o que diz no final do texto que nós lemos, versículo 31, não vim chamar os justos. Jesus não veio chamar aqueles que estão bem, que está tudo certo. Jesus veio chamar os pecadores para que se arrependam. Portanto, Jesus veio para os tortos, para os perdidos, para os imorais, para os mentirosos, para os desonestos, para aqueles que todo mundo fala mal e ninguém dá crédito algum. É para esses que Jesus veio. Jesus veio para aqueles que estão arrependidos aos seus pés. E a partir disso, agora que você entendeu que é um cobrador de imposto, e o choque que isso causou diante dos religiosos, eu quero te mostrar que nós também somos chamados, assim como Levi. Como eu disse, todos somos chamados, em primeiro lugar, a seguir a Cristo Jesus. Olha que interessante, Mateus está lá no seu posto de trabalho, está sentado ali coletando impostos, mais um dia de serviço. Certamente Mateus já havia escutado falar a respeito de Jesus e dos milagres e dos ensinos de Jesus. Jesus estava causando um burburinho por onde ele passava. As pessoas queriam ouvir e saber quem que era esse, que tinha poder, autoridade para perdoar pecados, que estava operando milagres. Certamente isso chegou aos ouvidos de Mateus. Ele estava num local onde
a circulação de informação era constante. E de repente, esse de quem ele havia ouvido falar, passa diante dele e olha para ele: Mateus, segue-me. E Mateus não pensou duas vezes, nos diz o texto. Ele simplesmente deixou tudo para trás, como diz o texto, abandonou o seu posto de trabalho, abandonou sua riqueza, abandonou tudo aquilo que talvez fosse confortável e direito dele e se tornou um seguidor de Cristo Jesus. E sim, devido às proporções, eu e você também somos chamados por Jesus a seguir. Em algum momento da sua história, em algum momento da sua vida, você entendeu que o Senhor estava te chamando para se tornar um dos seus seguidores. Mateus talvez se sentia o mais inútil dos discípulos, ou o mais pecador, ou talvez achasse que Jesus jamais o chamaria, porque ele sabia quem ele era. E é por isso que quando ele escuta o chamado de Jesus, ele não pensa duas vezes e começa a seguir. E gente, Jesus nos chama a segui-lo. Em algum momento, talvez hoje ou em algum outro momento da tua vida, eu tenho certeza que Jesus o chamou para seguir. Não sei como você entendeu isso, mas em algum momento a mensagem da fé, a mensagem de arrependimento, de transformação de vida, do que Jesus fez por nós, começou a fazer sentido para você. E você pensou: é isso, eu quero seguir Jesus. E é assim que o Senhor nos chama, e é por isso que todos nós somos chamados a seguirmos a Jesus. Só que isso tem algumas implicações na nossa vida. Em primeiro lugar, quando nós entendemos que é Jesus que nos chama, nós nos desarmamos das nossas ideias e nós passamos a seguir as ideias de Jesus. Isso é importante porque nós vivemos numa época em que parece que nós damos mais ouvidos ao que nós pensamos, às nossas ideias, do que ao que Jesus nos diz em sua palavra. Nós vivemos na era das redes sociais, onde todos nós temos seguidores e seguimos pessoas. E parece que muitas vezes a gente está mais disposto a ouvir o influenciador do Instagram, o influenciador do YouTube, do que a ouvir as palavras de Jesus e seguir o que Jesus tem para nós. A gente está mais disposto a escutar ciclano, fulano, do que ouvir aquele que nos chamou a seguir. Eu quero dizer para você que se Jesus te chamou para você ser um dos seus seguidores, é Ele que diz como nós devemos segui-lo. Portanto, não somos nós que determinamos as regras e a maneira como nós seguimos a Jesus. É Ele que diz como nós o seguimos por meio da sua palavra. E sim, constantemente, muitas vezes, as pessoas nos dirão ideias, nosso coração nos inclinará a muitas ideias, mas é Jesus quem dita o caminho. É Jesus que diz como nós devemos segui-lo. E isso é importante porque a gente vive numa cultura que cada vez mais valoriza o eu, a centralidade no homem. Parece que a gente vive cada vez mais para nós mesmos e menos para os outros e menos para Deus. A gente está cada vez mais preocupado com o nosso futuro, com a nossa conta no banco, com a nossa carreira, com a nossa satisfação pessoal. A gente se volta cada vez mais para os nossos próprios interesses. E Jesus nos chama dizendo: aquele que quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus entendeu isso. E por isso ele deixa tudo para trás. Ele entendeu que o Senhor o estava chamando para segui-lo. Isso significa que nós abrimos mão de quem nós somos e seguimos aquilo que o Senhor tem para nós. E como que nós entendemos o que Jesus tem para nós? E como nós entendemos o que Jesus nos diz que devemos fazer? Esse livro aqui, ó. Ou talvez você tenha a Bíblia no seu celular, mas que talvez a Bíblia e o aplicativo passem fechados a semana toda na sua casa. E se você não tem contato com o Senhor Jesus, você não vai saber o que Ele espera de você. E aqui eu respondo uma pergunta muito comum de todos os crentes, que é aquela pergunta assim: qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Quantas vezes você orou ou fez essa pergunta a alguém? Gente, 1 Tessalonicenses 4,3 diz o seguinte: a vontade de Deus para vós é essa,
a vossa santificação. A vontade de Deus é que nós sejamos transformados diariamente pelo Evangelho de Cristo Jesus. Se você quer saber a vontade de Deus para a sua vida, leia a sua Bíblia. Ali está a vontade de Deus. Se você acha muito ler a Bíblia toda, comece decorando os 10 mandamentos. Viva os 10 mandamentos no seu dia a dia, que você estará vivendo a vontade de Deus para você. Só que nós passamos mais tempo preocupados com o que Deus não nos disse do que com aquilo que o Senhor já nos disse na sua palavra. Você já parou para pensar por que Deus se revela por meio do livro? Se Ele se revelou por meio do livro é porque Ele, no mínimo, espera que a gente leia esse livro, porque senão Ele não teria nos deixado a Bíblia. Só que a gente passa anos, talvez, na nossa vida, dizendo: eu não sei qual que é a vontade de Deus para a minha vida, eu estou orando, eu estou buscando saber qual que é a vontade de Deus. E aí você percebe que às vezes a gente está mais preocupado com o que Deus não nos disse. E sim, tem coisas que Deus não nos revelou e não vai nos revelar. Mas Ele já nos revelou a sua palavra. E o começo e o fim está aqui. E Ele quer nos transformar por meio desse relacionamento pessoal profundo com Jesus. É por isso que Jesus nos chama a segui-lo. Não viver como nós achamos que devemos viver, mas como Ele viveu. E nós conhecemos como Ele viveu quando nós lemos a nossa Bíblia. É nesse relacionamento que somos transformados e conhecemos essa vontade de Deus para nós. Isso é maravilhoso. E as outras coisas são consequências disso. As outras coisas são consequências disso. Saiba disso. Jesus quer falar com você por meio da sua palavra. Jesus quer transformar. Ele te chama a segui-lo. Portanto, é Ele que dita as regras e, portanto, somos nós que nos tornamos parecidos com Jesus e não o contrário. Porque parece que a gente vive hoje um cristianismo nos nossos dias que é tipo assim: tá tudo certo na minha vida, tá tudo bem, e eu ouço falar a respeito de Jesus. E então eu penso: não, então agora na minha vida eu vou dedicar um tempo para Jesus. E daí parece que Jesus se torna só um agregado da sua vida, só uma parte da sua vida. Ele só está nessa parte do domingo que você vem para o culto, a parte que nós chamamos de espiritual. E aí é Jesus que tem que se adequar ao nosso modo de enxergar a vida, é Jesus que tem que se adequar ao que nós achamos que é certo, é Jesus que tem que se encaixar na minha vida. E aí se Jesus discordar de mim, porque se ele discordar de mim, já abandono Jesus e já vou atrás do próximo que vai me influenciar. Gente, é Jesus que nos chama a seguir. Portanto, é nós que nos tornamos parecidos com Ele, e não o contrário. É nós que somos transformados. A vontade de Deus é a nossa santificação. Santificação é se tornar parecido com Jesus. Portanto, é Ele que dita as regras. É nós que nos parecemos com Ele, e não o contrário. Nós precisamos, urgentemente, nos lembrar que o Senhor nos chama a seguir. Não é nós que chamamos Jesus a nos seguir. É você que pode fazer parte daquilo que Jesus está fazendo no mundo. E não Jesus que pode fazer parte do que você está fazendo no mundo. É o contrário. É o contrário. É nós que podemos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Então, lembre-se disso. Em primeiro lugar, todos nós somos chamados a seguir Jesus. Em segundo lugar, todos nós somos chamados ao arrependimento. Olha que interessante. Jesus olha para Mateus e diz: siga-me. Disse-lhe Jesus, e Levi levantou, deixou tudo e o seguiu. Versículo 31, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. O chamado é para o arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento é um profundo pesar ou uma convicção pessoal do quanto nós somos pecadores, do quanto o nosso pecado nos separa de Deus. E essa convicção nos leva a entender a necessidade que nós temos de Jesus, porque Ele é o único que pode nos perdoar. E essa convicção profunda de pecado, do nosso estado, nós lançamos isso a Jesus que nos perdoa, e isso gera uma mudança de vida em nós. O verdadeiro arrependimento gera mudança, gera transformação. Como que você enxerga isso no texto? Diz o texto que Levi deixou tudo para trás. E se você não entendeu o que é um cobrador de imposto,
quando Mateus deixa tudo para trás, ele abandona o direito que ele tinha de ter aquele cargo, ele nunca mais seria um cobrador de imposto, e ele deixou para trás todas as posses e tudo aquilo que a carreira profissional dele tinha dado para ele. Por mais que a carreira profissional dele não fosse algo muito digno, ele estava abandonando tudo isso para seguir Jesus. E obviamente que eu não estou dizendo que você deve abandonar a sua carreira, mas acontece que o que Levi fazia aqui era pecaminoso. Levi vivia uma vida de pecado constante, de mentiras, de desonestidade, de roubar as pessoas, de abusar da sua autoridade para que ele ganhasse mais recursos. Portanto, tudo que ele havia construído não era algo digno. E é por isso que ele se sentia talvez o pior dos pecadores ali. Mas ele deixa tudo isso para trás, ele não está nem aí porque as pessoas vão dizer, mas ele abandona tudo, demonstrando assim uma mudança profunda no seu estilo de vida e uma mudança profunda no seu caráter. Ele deixa de ser um cobrador de impostos. E o que isso tem a ver comigo e contigo? Quando o Senhor nos chama a segui-lo, o Senhor nos chama ao arrependimento, porque todos nós somos pecadores. E arrependimento, então, é essa convicção, é esse profundo pesar do nosso estado, de entendermos que nós não somos dignos e nem merecedores do perdão e do chamado de seguir Jesus. E quando nós entendemos que o nosso pecado, aquilo que eu faço de errado, me separa de Deus, mas que Jesus me chama a segui-lo, que Jesus me chama a esse arrependimento, que Ele me perdoa e começa a me transformar, eu deixo tudo para trás e passo a seguir aquilo que Ele tem para nós, porque Ele nos chamou. E o chamado arrependimento, então, é essa mudança de vida. E talvez nada seja mais necessário no nosso meio evangélico do que o chamado ao arrependimento. Infelizmente, por vários motivos, parece que falar a respeito de pecado, da necessidade que nós temos de arrependimento, assusta algumas pessoas. Não está na moda falar que nós somos pecadores. E assim, nossas igrejas crescem de maneira superficial, porque nós achamos que está tudo bem, que nós não somos pecadores, que fulano é pior do que eu, então está tudo certo. E nós não temos uma cultura de arrependimento, de pessoas que entendem que são necessitadas de Jesus, que entendem que os seus pecados separam elas de Deus, e que, portanto, elas precisam olhar para Jesus, porque Ele é o único que pode perdoar, Ele é o único que pode nos levar a esse arrependimento verdadeiro e transformar as nossas vidas, gerando mudanças, gerando transformação. E somente quem nos chama a seguir pode fazer isso com nós. Por isso que o chamado é para o arrependimento. E essa é uma pergunta sincera que eu te faço. Qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos, ou orou em pé, sentado, enfim, mas com sinceridade, dizendo ao Senhor: Senhor, eu me arrependo, porque hoje, mais uma vez, eu desagradei o Senhor. Eu menti, eu trapaceei, eu mirei, eu desrespeitei minha esposa, meu esposo, eu falei o que não devia, eu fiz uma fofoca. Qual foi a última vez que, com sinceridade, você abriu o seu coração diante do Senhor Jesus, arrependido, dizendo: Senhor, eu preciso do Teu perdão. Senhor, eu sou um pecador necessitado. Senhor, eu sou doente, mas o Senhor tem a cura. Senhor, eu sou um pecador necessitado do Teu perdão. Nós precisamos urgentemente entendermos que nós somos chamados ao arrependimento. E você não se arrepende só uma vez. Obviamente que quando o Senhor nos chama, há um entendimento, uma compreensão de quem nós somos, onde nos arrependemos e passamos a crer em Jesus. Isso nós chamamos de salvação. Mas ao longo da caminhada cristã, ao longo desse processo de seguir Jesus, porque Ele nos chama, o chamado ao arrependimento vai ser contínuo, porque você não vai parar de pecar, infelizmente. Mas o pecado agora tem uma reação diferente em você, porque você sabe que isso desagrada aquele que te chamou a seguir. E portanto, constantemente você vai se arrepender diante dele, pedindo: Senhor, me perdoa. Mas há um benefício
em nós entendermos que somos chamados ao arrependimento, porque isso nos humilha e exalta Cristo. Porque a glória e a graça, o mérito da transformação é dele e não nosso. E ele chama o pior dos pecadores para experimentar desse arrependimento. Então, saiba disso, todos nós somos chamados a seguir Jesus, todos nós somos chamados ao arrependimento. Em terceiro lugar, todos nós somos chamados a compartilhar daquilo que Jesus fez por nós. Olha que interessante a sequência do texto. Logo que Levi deixou tudo e seguiu, diz o texto, mais tarde Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles, mas os fariseus e os mestres da lei se queixaram aos discípulos. Olha que interessante. Levi foi profundamente impactado pelo convite de Jesus. Levi, de maneira nenhuma, se sentia merecedor disso. Ele sabia quem ele era. Levi sabia o que ele fazia, porque ninguém tratava Levi bem. E Levi não era um cara que andava com as pessoas boas. Por ele ser tratado como um traidor, ele andava com pessoas ruins, gente da mesma classe que ele, gente que estava envolvido com as piores coisas que poderia existir numa cidade. E diante do chamado a seguir Jesus, diante do chamado ao arrependimento que ele teve, o que ele faz? Ele fala, cara, todo mundo que eu conheço precisa provar disso. Porque se Jesus fez isso por mim, pode fazer por eles. E o que Levi, esqueça Davi, tá? Mas eu estou falando, o que Levi faz rapidamente? Chama toda essa galera, chama os torto perdido e leva Jesus para falar com eles. Imagina que reunião. Talvez é uma reunião que se eu e você passássemos na frente, nós íamos olhar assim, não tem coisa boa aí, não vou entrar. Talvez nós não entraríamos nessa reunião ou nessa conversa que Jesus estava tendo com esses pecadores, com esses cobradores de impostos, amigos de Levi. Mas Jesus estava lá. E Levi estava compartilhando daquilo que o Senhor fez por nós. Eu comecei essa pregação falando para você a respeito de chamado, e que todos nós somos chamados. E eu disse que eu tinha essa ideia que chamado era coisa só de missionário, de pastor. Espero que aqui você já esteja convencido que não é. E justamente nesse ponto, quando somos chamados a compartilhar, eu entendo isso. Por quê? Porque você que foi chamado a seguir a Jesus, você que foi chamado ao arrependimento, e você que é chamado a compartilhar, você vai chegar em lugares que jamais um missionário ou um pastor entraria. Por quê? Porque você tem famílias, vocês têm trabalhos diferentes, vocês têm cursos diferentes, vocês convivem com pessoas diferentes. Por mais que a gente convive em igreja, a gente se conheça, todos aqui conhecem pessoas que os outros não conhecem. E quando nós somos chamados a compartilhar, nós entendemos que a nossa missão, por onde nós andarmos, demonstrar às pessoas que nós somos chamados a seguir a Jesus, chamados ao arrependimento e chamados a compartilhar aquilo que Ele fez por nós. E assim, a igreja de Jesus avança por 2000 anos. Se você fizer uma leitura do Novo Testamento, especialmente de Atos, você vai perceber que, devido à perseguição, os judeus, os primeiros seguidores de Jesus, eles foram espalhados por toda a região. Diz o texto de Atos 8,14 que aqueles que iam dispersos anunciavam o Evangelho por toda parte. Esses que iam dispersos não eram os apóstolos somente, não eram esses primeiros seguidores de Jesus, mas eram gente comum como eu e você. Era o padeiro, era o sapateiro, era o agricultor, é essa galera que começou a se espalhar pelo Império Romano, e por onde eles iam, eles entendiam que eles eram chamados a compartilhar aquilo que o Senhor fez por eles. E assim a igreja cresceu e se desenvolveu, por meio de pessoas comuns, por meio de vidas comuns. O Senhor não tem um grande chamado, um momento especial talvez, para nós. Mas Ele já nos disse na Sua palavra, com base no texto que nós lemos, que nós somos chamados a segui-lo, somos chamados ao arrependimento, somos chamados a compartilhar, assim como Levi. Você não precisa que o céu, que uma estrela brilhe diferente para que você entenda isso. Eu e você somos chamados a sermos seguidores de Jesus por onde nós andarmos.
no nosso trabalho, na nossa família, no simples lavar uma louça, no varrer uma casa, no cuidar dos filhos, na profissão, na sua carreira. O Senhor não quer que você abandone a sua profissão, a sua carreira. Muito pelo contrário, o Senhor quer usá-lo naquilo que você está fazendo, porque Ele quer que você faça para a glória dEle. E que assim Ele seja conhecido pelos seus esforços e pela excelência que você faz, E é assim que o Evangelho vai se espalhar. Porque se todo mundo for chamado para ser pastor e missionário, não vai ter igreja, porque todo mundo vai querer estar plantando e fundando novas igrejas. Há campos que há essa necessidade, mas o Senhor nos chama para viver o Evangelho na vida comum, na vida diária. E sim, nesse sentido, todos nós somos chamados. O Senhor nos chama a segui-lo, o Senhor nos chama ao arrependimento e o Senhor nos chama a compartilhar aquilo que Jesus fez por nós. E essa é a ideia que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, a respeito de que todos nós somos chamados. Para a gente entender um pouco melhor isso e para te levar à reflexão, para nós pensarmos e refletirmos. Em primeiro lugar, Jesus te chama hoje. Jesus te chama ao entendimento de que você é chamado a segui-lo, de que você é chamado ao arrependimento, que você é chamado para compartilhar aquilo que Ele fez por você. Talvez você nunca tenha olhado para a Bíblia ou para o teu relacionamento com Jesus dessa perspectiva. Então eu quero te lembrar disso, que o Senhor te chama a segui-lo, ao arrependimento e a compartilhar. E talvez isso seja completamente novo para você. Talvez você chegou aqui por um convite, talvez você chegou aqui porque achou bonita a placa da igreja, não sei. E hoje talvez você se deparou com o fato que Jesus chama pecadores para seguir. Eu quero te dizer que Jesus está te chamando nessa noite. Por isso, abra o teu coração para o Senhor. Venha para o Senhor Jesus. Ele te chama. Da mesma forma como Ele olhou para Mateus, Ele olha para você e hoje diz: siga-me. Abandone, arrependa-se e volte-se para o Senhor. Ele te chama. E eu garanto para você que essa é a melhor escolha, a melhor decisão que você pode fazer na sua vida. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Jesus quer que a gente siga Ele. E essa caminhada é maravilhosa. Não estou dizendo que ela é livre de problemas e dificuldades, mas ela é prazerosa. Ela é maravilhosa. Como foi lido aqui, porque Ele cuida de nós. Porque Ele está atento às nossas necessidades. Jesus te chama nessa noite. Então não perca mais tempo. Pare de ficar dando soco em ponta de faca. Pare de ficar batendo a cabeça, querendo encontrar o caminho. O caminho é Jesus. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus a não ser por mim. Pare de ficar dando tantos ouvidos a tantos influenciadores. Volte para o básico. Ouça o que Jesus tem a te falar. Abra a tua Bíblia, comece a ler Mateus. Leia o Evangelho de João. Eu te garanto que se você, durante um mês, fizer o desafio de ler a Bíblia, o Novo Testamento, os 4 primeiros Evangelhos, 15 minutos por dia, durante 30 dias, eu tenho certeza que você não termina o mês a mesma pessoa. Porque isso é seguir Jesus, é ouvir, é um relacionamento pessoal. Volte-se para Jesus, Ele te chama. Ele é o mesmo ontem, o mesmo que chamou Levi, todos aqueles apóstolos, continua a chamar homens, pecadores do pior tipo. Mas quando Ele chama esses, Ele transforma. Esses deixam tudo e passam a ser novas pessoas nas mãos de Jesus. Mas lembre-se que arrependimento, essa é a convicção pessoal e profunda do quanto nós somos pecadores. E isso nos leva a entendermos a necessidade que temos de um Salvador. E em segundo lugar, uma pergunta. Para você que talvez já entendeu esse chamado, para você que já é crente há anos, faz parte de uma igreja, já está tranquilo, lê tua Bíblia todos os dias, como que você vive diante desse chamado? Como você vive diante do fato que Jesus te chama a segui-lo, de que Jesus te chama ao arrependimento e que Jesus te chama a compartilhar? Você entendeu já que as coisas na tua vida não são por acaso? Você entendeu que o teu trabalho, a tua vizinhança, as pessoas que se relacionam contigo,
talvez Jesus tenha te colocado nesse local com essas possibilidades justamente porque Ele quer te usar ali, como resposta a pessoas que estão necessitadas, como resposta a pessoas que estão em crises profundas, necessitadas de conhecer o perdão, de conhecer a graça que você experimentou. Foi isso que Levi entendeu. Levi era alguém necessitado, desesperado, que nem acreditou que Jesus estava o chamando. E o que Levi faz? Ele fala: gente, eu não posso guardar isso para mim. Tem gente que está na mesma situação que eu, desesperado. Eu vou logo reunir essa galera aqui para que Jesus satisfaça a vida deles como satisfez a minha. Talvez as oportunidades que você tem, é Jesus que tem colocado na sua vida para que você seja a resposta. Para que você seja a resposta às pessoas que estão necessitadas ao seu redor. Por isso, como você vive diante do chamado que